Em 1822, o Brasil conquista sua independência política, mas não tem definida sua identidade. O que são os brasileiros? O que pode representá-los? A literatura terá um papel decisivo nessa definição. Em toda a Europa, o romantismo foi a tendência estética que dominou a produção artística de boa parte do século XIX. É essa mesma estética que orientará a produção das obras nacionais, mas nossos autores darão a ela cores locais. A partir dessa produção, começa a ganhar forma mais definida a nossa tradição literária. Até o século XVIII, a arte sempre esteve voltada para os nobres e seus valores. Quando o burguês conquista poder político, precisa criar as suas referências artísticas, definir padrões estéticos nos quais se reconhece que o diferencia da nobreza deposta. E é nesse contexto que o movimento romântico surge, provocando uma verdadeira revolução na produção artística. Para romper com a postura racional da estética arcade, o movimento romântico interpreta a realidade pelo filtro da emoção. Combinada à originalidade e ao subjetivismo, a expressão das emoções definirá os princípios da nova produção artística. A estética romântica substitui a exaltação da nobreza pela valorização do indivíduo e de seu caráter. E em lugar de louvar a beleza clássica, que exige uma natureza e um físico perfeitos, o novo artista elogia o esforço individual, a sinceridade do trabalho e, pouco a pouco, os valores burgueses vão sendo apresentados como modelos de comportamento social nas obras de artes que começam a ser produzidas. Como construir a identidade literária de um país? Essa foi a pergunta feita pelos primeiros românticos brasileiros. Inspirados pela proclamação da independência, jovens idealistas começaram a buscar símbolos verdadeiramente brasileiros que pudessem ser cantados em verso e prosa. A primeira geração, chamada de nacionalista ou indianista, era voltada para a natureza, o regresso ao passado histórico e ao medievalismo. Cria um herói nacional na figura do índio, de onde surgiu a denominação de geração indianista. O sentimentalismo e a religiosidade são outras características presentes. Entre os principais autores, podemos destacar Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e Araújo Porto Alegre. O grande nome da primeira geração romântica brasileira foi Gonçalves Dias, mestiço, filho de um comerciante português com uma mãe descendente de negros e índios. O poeta orgulhava-se de ser descendente das 3 raças que formaram o povo brasileiro. Sem dúvida, a Canção do Exílio é um dos poemas mais emblemáticos do poeta. Nele, o autor expressa o nacionalismo ufanista por meio da exaltação da natureza. Em sua poesia, Gonçalves Dias abordou os grandes temas românticos, natureza, pátria e religião. Ele alcançou seu ponto mais alto como poeta nos versos indianistas, em poemas como Os Timbiras, Juca Pirama. O domínio do ritmo fez com que os versos caíssem no gosto popular e fossem memorizados e repetidos pelos 4 cantos da corte, contribuindo para divulgar a versão romântica dos símbolos nacionais e fortalecer o projeto literário da primeira geração. O retrato dos povos nativos, desenhado por Gonçalves Dias, faz com que alguns de seus poemas ganhem características épicas. Introduzem a figura de um herói, que é o índio, e narram seus feitos admiráveis. Amor e morte, medo e solidão, culto a uma natureza sombria, idealização absoluta da realidade. Os ultrarromânticos levaram à extrema expressão do sentimento contraditório, vividos pela maioria deles de modo atormentado. A literatura que produziram exprime esse modo de sentir e, algumas vezes, manifesta um olhar juvenil para os temas da época. A segunda geração romântica é marcada por uma postura de exagero sentimental. A nova geração foi influenciada pelo inglês Byron e autores ultrarromânticos que haviam se tornado os modelos universais de rebeldia moral,
de recusa à insipidez da vida cotidiana e de busca de novas formas de sensualidade e de afeto. Voltados para o próprio coração, os autores incorporam a imagem de um herói romântico que defende valores incorruptíveis, como a honestidade, o amor e o direito à liberdade. A idealização absoluta e o interesse por duas ideias essencialmente românticas, amor e morte, definem o projeto literário da segunda geração. Essa geração de poetas atormentados, que frequentemente morriam ainda jovens, foi marcada pela expressão de um subjetivismo pessimista, pela fuga da realidade, pela atração pelo mistério. A solidão, o culto a uma natureza mórbida e, acima de tudo, a idealização de uma mulher virginal e etérea são formas poéticas encontradas para traduzir em imagens os sentimentos arrebatados desses poetas. Casimiro de Abreu foi o poeta mais lido e declamado da segunda geração romântica. A musicalidade de seus versos, que acentuava a suavidade e facilitava a memorização dos poemas, o modo sensível com que tratou temas como saudade, a natureza e o desejo, sem a carga de pessimismo e culpa que aparecem em outros autores da época, explicam sua popularidade, principalmente entre o público feminino. Em todos os textos que escreveu, Álvares de Azevedo sempre explorou o tema dos desesperos passionais, tratados a partir de duas perspectivas, a séria e a irônica. Ele explora as angústias amorosas ou as ridiculariza, e assim nasce sua identidade literária, que o torna único entre os ultrarromânticos, e que será definida pelo modo contrastante de tratar os temas da época. Fagundes Varela costuma ser associado aos autores da segunda geração. O conjunto de sua obra, porém, traz alguns poemas em que aparecem os primeiros sinais da preocupação com temas sociais, característica que antecipa o traço fundamental que definirá os autores da terceira geração romântica brasileira. A humanidade pode tolerar a submissão de todo um povo? Essa é a pergunta que fazem os poetas da terceira geração romântica brasileira. Conscientes da sociedade em que vivem, eles se interessam mais pelo conflito entre a liberdade e a escravidão do que pela idealização amorosa. Com Castro Alves e os poetas condoreiros, a poesia se torna um instrumento de uma causa social, a libertação dos escravos. Por esse motivo, o projeto literário da terceira geração será denunciar por meio da poesia as injustiças sociais. Os condoreiros participavam apaixonadamente de todos os debates sociais e, assim, produziam uma literatura mais engajada, mais consciente do contexto brasileiro do momento. A terceira geração apresenta uma poesia de fundo social, defensora da República e do abolicionismo. Além disso, os versos desse período estão voltados para os pobres, marginalizados e negros escravos. As décadas de 1860 e 70 representam para a poesia brasileira um período de transição, realismo e realidade social. A produção literária de Castro Alves revela um importante deslocamento em relação aos textos dos autores da primeira e segunda gerações românticas. O sentimento da natureza é substituído pelo da humanidade, a ordem do coração é trocada pela do pensamento. Castro Alves aderiu à causa abolicionista e fez muitos dos poemas espaço para divulgar, entre seus leitores, o sofrimento em que viviam os africanos escravizados. Assim, o romantismo é um movimento artístico que representa a burguesia do século XVIII e XIX. O movimento é uma produção da nova elite da sociedade, que havia superado os regimes abolicionistas em diversos países. A poesia romântica brasileira é dividida em 3 gerações: indianista, onde enaltece o heroísmo indígena; outra romântica, centrada nas temáticas do amor e morte; e a condoreira, de cunho social. De forma geral, as obras românticas apresentam as seguintes características: a subjetividade, individualismo, o teocentrismo, o amor idealizado, a mulher idealizada, o exagero sentimental.
apresentam maior liberdade formal, com exceção da primeira geração, o uso exagerado de exclamações, interrogações e reticências, e a defesa de valores burgueses, como coragem, amor e liberdade. E assim, terminamos a revisão do romantismo na poesia. Na próxima aula, faremos uma revisão sobre o romantismo na prosa. Mas não se esqueçam de que, assim como as 3 gerações poéticas ocorreram simultaneamente, as produções na prosa também ocorreram simultaneamente, tanto entre si quanto com a produção poética.